Após falarmos sobre a confissão, voltaremos um pouco agora sobre o pecado. E voltamos então sobre o pecado, que é esta ruptura que nós temos da nossa vontade, o divórcio da nossa vontade com a vontade divina. E é o maior inimigo, para não dizer o único verdadeiramente, da nossa vida espiritual, do nosso caminho de santificação, do nosso caminho de dar glória, a glória perfeita a Deus. Nós precisamos nos purificar, como já ouvimos, já nos falamos. Agora, esta purificação não é obra nossa. Nós não temos capacidade de salvar-nos a nós mesmos. Só nosso Senhor Jesus Cristo, só a obra da redenção operada por Ele pode salvar-nos. E só ela, aplicada a nós, pode nos libertar-nos do demônio, do mundo, do pecado e da morte eterna. E é isto que uma alma que, por exemplo, não batizada, e começa a entender estas coisas, e percebe que existe um Deus verdadeiro, Criador e Senhor de tudo, percebe que sua vida está no pecado, porque diante da lei deste Deus não está em harmonia, e sabe que não é capaz de sair dela sozinho, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo aplicado a elas esta graça, ela precisa do batismo, ela precisa procurar a igreja e ser batizada, e receber a graça da regeneração, a graça da santificação, a amizade com Deus. Mas, ó dólor, entre os batizados, nós não permanecemos sempre nesta graça. E ao cair no pecado mortal, a alma rebela-se contra Deus de tal maneira que já não tem mais a amizade de Deus consigo. E o que é o pecado mortal? O pecado mortal é aquilo que gravemente ofende-se a Deus, gravemente ofende-se a Deus, com total advertência do que se está sendo feito e o que aquilo significa, e com pleno consentimento da vontade, querendo realmente fazer aquilo. Esse pecado mortal é chamado mortal porque a alma perde a graça em si. É o maior inimigo da vida espiritual. Mas também o pecado que não é tão grave é facilmente perdoável, daí o pecado venial, veni em latim é perdão, é aquele pecado perdoável, pode ser perdoado de maneira mais simples, por orações, etc., caridade. Também mina a vida espiritual e as nossas imperfeições. Na vida espiritual, lutamos então contra o pecado, e este pecado, os pecados mortais e veniais, podem ser cometidos, infelizmente, de várias maneiras. Podem ser cometidos por ignorância. Alguém que peca por ignorância é aquele... Ora, mas para pecar não é necessário advertência? Como alguém pode pecar por ignorância? É verdade, ninguém pode pecar sem atualmente advertir que o está fazendo. Mas alguém pode ignorar a moralidade de algo quando deveria sabê-lo. E, na dúvida, atua como se nada. Por exemplo, imaginemos alguém que esteja caçando e vê um vulto e não sabe se é um animal ou uma pessoa e atira contra aquele vulto. Ele ignora o que está ali, mas não poderia agir naquela ignorância. Ele é responsável daquilo que faz naquele ato de ignorância. Então, pode-se pecar por ignorância quando, por exemplo, se descuida a formação moral e religiosa, se descuida o conhecimento dos mandamentos e, portanto, se ignora aquilo que deveria fazer-se, sabendo que deveria fazer-se algo a Deus. Os pecados de fragilidade. Se pode cometer pecados também por fraqueza. A alma sabe o que é certo e errado, mas motivada por uma paixão, um ímpeto de uma paixão, se sente enfraquecida e cede. Notem, o pecado de fragilidade, ele é mais facilmente perdoável, mas não significa que ele não possa ser mortal. Porque a alma que cai por fraqueza também sabe os meios, ele não ignora, não é um pecado de ignorância, ele sabe os meios para vencê-lo.
seja a fuga das ocasiões, seja a ajuda da oração e dos sacramentos. Mas, se a graça o tocar, ele facilmente vai se arrepender. E o pecado também pode ser cometido por malícia. A alma, a vontade, adere ao pecado de tal maneira que ela quer aquele mal de maneira direta. É certo que não se pode querer o mal de maneira direta, sempre queremos por aparência sobre aparência de bem, mas é a malícia no desfrute do mal oriundo daquele pecado. O pecado por ignorância, as almas que habitualmente pecam por ignorância, se tiverem uma instrução religiosa, às vezes uma pregação, um retiro espiritual que façam, missões, algo no qual a verdade lhe seja ensinada, basta para aquela alma se converter. Uma alma que habitualmente está caindo por fraqueza, basta que busque os caminhos para a fortaleza espiritual, que é a vigilância e a vida de oração e sacramentos. Mas a alma que habitualmente cai no pecado de malícia, ela vai endurecendo o seu coração, porque ela não quer fortalecer-se, ela não está caindo por fraqueza, ela não está caindo por ignorância, e ela vai de pecado em pecado, endurecendo o seu coração, até o momento em que pode chegar a ter uma consciência endurecida, petrificada. A consciência é esse juízo da moralidade do nosso ato. E todos nós temos consciência. Podemos não ter uma consciência bem formada, mas todos nós temos um juízo sobre a moralidade dos nossos atos. Por isso temos consciência. Essa consciência pode ser laxa, no sentido de ela, com certa benevolência injusta, advoga em favor próprio, absolvendo-se daquilo que em si deveria ser condenado. Pode ser também um extremo oposto, uma consciência escrupulosa, ou seja, ela acaba julgando mal o que não é pecado como se fora pecado mortal. Ela pode ser uma consciência perplexa entre duas ações, ela não sabe exatamente o que fazer, porque ela acha que quaisquer das opções que escolha, ela vai cair em pecado. Pode ser uma consciência também duvidosa, ela está na dúvida, ela não sabe se aquilo é ou não, e aquilo a consome, etc. A consciência e a lei são os dois, vamos dizer, juízes da nossa existência. A lei, como nós vimos em aula anterior, a lei de Deus, que nos é dada nos 10 mandamentos, e outras, a lei positiva, inclusive das autoridades legitimamente constituídas, e a nossa consciência, bem formada. A consciência bem formada é o máximo juiz de uma alma, a tal ponto que o bem-aventurado John Newman dizia que ele fazia um brindis à sua consciência antes que ao Papa. E esta frase, que aparentemente é escandalosa, parece nem vinda de um católico, parece vinda ainda de um anglicano, está tão embasada na doutrina moral católica, que o Catecismo da Igreja Católica a incorporou esta frase, exatamente ao tratar sobre a consciência e a vida moral. O pecado venial, também não sendo um pecado que retira a vida da graça na alma, deve ser combatido porque ele enfraquece a nossa vida espiritual. O padre Rui Marim apresenta 4 efeitos do pecado venial deliberado, ou seja, aquele pecado deliberado é leve, é pequeno, as pessoas dizem os pecadinhos de cada dia, mas com consciência. Ele diz assim:
O primeiro efeito do pecado venial deliberado é nos privar de muitas graças atuais. O Divino Espírito Santo quer, a todo momento, iluminar nossa inteligência e convidar nossa vontade à intimidade com Deus. Isso chama-se graças atuais. Essas iluminações da inteligência, esse convite ou fortalecimento da vontade no seguimento do bem ou na fuga do mal, são graças atuais. Quando nós, ainda em pequenos pecadinhos do dia a dia, vamos nos conscientemente cometendo, nós estamos perdendo o direito de receber essas graças atuais. Então a nossa vida, habitualmente, ela vai sendo cheia de pecadinhos, como diz o povo, os pecadinhos de cada dia, quando deveria ser uma constância na recepção de graças atuais para fazermos o que Deus espera de nós. O segundo ponto é que o pecado venial diminui o fervor da caridade. O amor a Deus e ao próximo começa a ficar como que arranhado, empoeirado. Não foi perdido, só o pecado mortal nos faz perder a graça, nos faz perder o amor de Deus em nós. Mas o pecado venial deliberado e continuado, não lutado contra ele vai como que minando e diminuindo o fervor da caridade. Uma terceira consequência do pecado venial deliberado é que ele aumenta as dificuldades para o exercício da virtude. A alma não está em pecado, mas ela percebe que fica cada vez mais difícil vencer as tentações, mais difícil exercer a fé, a esperança e a caridade, mais difícil viver a humildade, a castidade, a justiça, etc. Ela vai enfraquecendo e aumentando as dificuldades para o exercício da virtude. E por último, predispõe a alma para o pecado mortal. Não é certo também imaginar que um monte de pecados veniais se transforma em pecado mortal. Isso não existe. 1 milhão de pecados veniais não viram um pecado mortal. O pecado mortal é um ato deliberado, livre, advertido numa matéria grave. O pecado venial é a ausência de um desses pontos. Se falta um desses pontos, não pode ser pecado mortal. Nem um montão deles. Mas o que acontece é que o hábito dos pecados veniais nos predispõe a pecar mortalmente. Nos predispõe. E por isso, ele é tão perigoso para a nossa vida. A tibieza, nós falaremos isso mais à frente, se Deus nos permitir, é um estado habitual de pecados veniais deliberados. É um dos maiores problemas da vida espiritual após a vitória sobre o pecado. Ou seja, é o pecado daqueles que estão, melhor dizendo, o maior obstáculo para quem está em graça de Deus. É a tibieza. Para quem quer avançar na vida espiritual. Para quem ainda está lutando, é a luta contra o pecado mortal. Vencer o pecado mortal. Sair do pecado mortal. Sair do hábito do pecado mortal. Este é o início da vida espiritual. A alma só tem vida espiritual quando habitualmente vive em estado de graça. Enquanto estamos, tira lá da cá, sai, entra do castelo, ainda não começamos a ter vida espiritual. Este é o primeiro ponto, lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. E na luta contra o pecado, nós encontraremos 3 grandes inimigos de nossa alma. O demônio, que existe, não é um ser fictício feito para assustar criancinhas ou amedrontar almas, consciências mais enfraquecidas, não. Um espírito superior ao espírito humano, que tem como ofício tentar-nos. Essa é a vontade empedernida de Satanás e os anjos que o seguem. Arrancar-nos a vida da graça, levar-nos para o inferno eterno junto com eles. Então, a diferença do que muitas pessoas pensam,
que o mais perigoso do demônio é a possessão diabólica, como é visto em tantos filmes, é a infestação de casas, é a obsessão, como aconteceu na vida de tantos santos. Isto tudo é real. E eu posso atestar em primeira mão que isto é real mesmo. Mas não é o mais perigoso que do demônio. Não é a sua ação mais perigosa, nem a sua ação mais atual. A sua ação mais habitual e perigosa é a tentação, é a sugestão para que façamos o pecado, para que omitamos um ato que Deus espera de nós. Ou seja, não obedeçamos a Deus. Isto é o mais perigoso. O mundo que nos seduz, e nos amedronta. Santo Agostinho diz que de duas maneiras o mundo ataca os cristãos, seduzindo e ameaçando. É assim que o mundo faz como inimigo. O mundo entendendo toda a mentalidade não evangélica, anticristã, contra Deus que há no mundo. É a nossa própria carne. Estamos enfraquecidos e tendemos para o mal e para o pecado. O primeiro momento da vida espiritual, ou seja, uma vez que a alma rompeu com o pecado, decididamente, com um propósito firme e recebeu a graça, seja pelo sacramento do batismo, seja pelo sacramento da confissão, a alma então começa a sua vida espiritual. Entra no castelo interior, na linguagem de Santa Teresa, mas entra, como diz a própria Santa Teresa, com vários animais peçonhentos. São os nossos defeitos, são as nossas más tendências que estão conosco. Então, este primeiro momento da vida espiritual, da alma que já está habitualmente em graça, não está ainda no cai e levanta, é a luta contra as sequelas do pecado em nós. Isso que vamos tentar apresentar. Vamos falar dos 7 pecados capitais, como eles agem em nossas vidas e a maneira de lutar contra eles. E mais à frente, se Deus nos der a graça, vamos falar dos 7 pecados espirituais, na linguagem de São João da Cruz. Como alguém que já vencido as desordens materiais do pecado, como eles reaparecem, ou melhor, ainda não foram totalmente purificados e estão atuando na vida piedosa, na vida de oração, na vida espiritual. Então vamos falar sobre os 7 pecados capitais e em seguida falaremos do segundo estágio da vida espiritual, a vida iluminativa, e falaremos das virtudes da fé, esperança e caridade e das 4 virtudes cardeais. Falaremos então dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes que também nos são dadas como meios para vencer os frutos da carne gerados pelo pecado.